Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. E hoje estamos aqui para conversar sobre o anime mais. Eu sou o Danilo e estou aqui com o meu amigo Vinícius para falar com vocês sobre a temporada especial da Despedida do Ash. Olá Vinícius, tudo bem? Tá empolgado para o episódio de hoje? Olá, pessoal, empolgadíssimo, hein? Empolgadíssimo e triste, né? Porque é o começo do fim. Então, tô meio dividido nessa opinião aí. Pois é. Bom, no último episódio a gente gravou aí os 10 momentos mais emocionantes da história do anime Pokémon, né? Já se preparando aí para esse fim. Então, se você ainda não ouviu o episódio, ouça. Na semana passada a gente não lançou o episódio por motivos de falta de notícia, falta de Exato. conteúdo, né? A gente tá naquele momento assim que enquanto não chegar o Pokémon Day, dia 27 de fevereiro, a Pokémon Company não vai soltar nada. Então, assim, tá aquela coisa. A gente tá esperando o furacão começar, né? Tudo que vai vir pela frente. Inclusive, já Calmaria antes da foi. tempestade. Inclusive foi anunciado hoje já, né? Saiu um site oficial aí pra gente comemorar junto com o Pokémon. Eu achei, Vinícius, que eles iam fazer a comemoração. Ia ter alguma coisa no domingo, mas não, eles guardaram pro dia 27 mesmo de fevereiro. Vai ser na terça-feira? Não, uma segunda-feira. Segunda-feira. Achei que ia ter alguma coisa no domingo, não sei porquê. Domingo antes do dia 27? No Achei que eles iam 26? aproveitar o fim de semana, mas não, vai fazer dia 27 mesmo. 27 mesmo, Isso. segunda-feira, última segunda-feira do mês, olha que beleza. Pois é, a gente já vai começar março com tudo. Então, o episódio dessa semana vai ter bastante coisa pra gente conversar. Mas enquanto isso não chega, hoje a gente decidiu falar sobre os primeiros episódios da temporada especial do anime. Bom, recapitulando, a gente teve o fim de jornadas, o fim do Projeto 1000, do Campeonato da Coroação Mundial, e na sequência foi anunciado duas coisas. Primeiro, que a próxima temporada do anime não teria o Ash, né, para tristeza de todo mundo. Teriam dois novos Não. protagonistas. Hã? Para nossa tristeza, não de todo mundo. Tem gente que ficou muito Tem. feliz, mas para Pois nossa é. tristeza. Mas neste podcast, Exato, aqui nos confins da PVN, muita tristeza. muita tristeza. E aí, também foi anunciado que antes disso a gente teria uma temporada especial de 11 episódios para mostrar os capítulos finais na jornada do Ash Pikachu, ou seja, para fazer esse fechamento da história deles. Porém, a gente conversou aqui há vários episódios atrás, quando a gente viu a sinopse da série, lembra, Vinícius? Que dizia que a gente poderia ver algo que falaria sobre os futuros, o futuro das histórias do Ash Pikachu. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sim, altas teorias. Que não dava a entender que seria um encerramento, mas olha, vai dar para entender um pouco do que vai ser o futuro do Ash e do Pikachu. A gente ainda não sabe. Porém, a gente agora teve o anúncio da próxima temporada mesmo, que vai estrear no dia 14 de abril. Então já tem uma data de estreia. A gente não tem muitas informações, um trailer, nem nada. A gente sabe só que vai começar dia 14 de abril. Provavelmente a gente ainda vai ter episódio sobre isso mais pra frente. Mas hoje, então, a gente vai focar nos primeiros episódios dessa temporada. Já foram exibidos 5 episódios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é cada um dos episódios, o que a gente achou, o que a gente tá gostando, o que a gente não tá gostando. E aí as nossas fanfics de sempre, né, Vinícius? Essas Claro, não pode teorias. faltar. Principalmente o Vinícius, que é muito criativo nessa parte. Eu, Vinícius, eu fanfico, daí o Danilo fica feliz com as minhas fanfics e depois eu sou julgado. Eu acho isso uma injustiça. a minha expectativa hoje tá com você, tá bom? Quer dizer o que Eu vai acho acontecer nesse muita futuro. responsabilidade, muita responsabilidade. Mas olha, antes da gente entrar exatamente nisso, hoje a gente tem uma notícia aqui para compartilhar com vocês. Duas, Vinícius, eu acho. Além dessa que a gente separou, acho que a gente podia falar do Switch Online também, do anúncio que teve ano Sim, passado, sim, né? exatamente. Que a gente teve uma Nintendo Direct no dia. Que dia que foi?
Você que tá mais antenado? Um dia, com certeza, eu não lembro, hein? Dia 7, 8, acho que foi. A gente teve um Nintendo Direct de 40 minutos para falar aí sobre os próximos lançamentos do semestre. Claro que o grande holofote estava em torno do Zelda, né? Do trailer do novo Zelda, que foi a última coisa exibida. Mas algo que chamou muito a atenção de todo mundo foi a chegada do Game Boy e do Game Boy Advance no Nintendo Switch Online. Algo que rumores há muito tempo, né? Tava todo mundo comentando isso já há meses. E Sim, a gente finalmente. até comentou aqui no podcast, a gente comentou. Isso. Lembra? Acho que foi no nosso episódio de expectativas para 2023 de Pokémon. Lembra que a gente Exatamente. comentou que talvez chegasse o Game Boy no Switch Online e talvez trouxesse Pokémon? Então, a gente já acertou um ponto aí, hein? Nossa, então. E aí, o que que a gente tem hoje, assim? Então, foi anunciado, mas assim, o Game Boy vai ser no serviço básico, no online básico, e o Game Boy Advance vai ser no Expansion Pack. Eles já anunciaram alguns jogos, provavelmente a gente vai ver isso mais ao longo do tempo, mas até agora a gente só tem o Pokémon TCG do Game Boy. Nada além E disso. o Pokémon TCG ainda é uma promessa futura, né? Nem chegou Isso. de fato. E somado a isso, a gente ainda teve a promessa ano passado do Pokémon Stadium pro Nintendo 64, né? Do emulador do Nintendo 64, que ainda não foi lançado. E aí, tá surgindo um monte de rumor, um monte de história, algo que a gente tá esperando. A gente espera que seja anunciado de alguma forma os jogos da primeira, da segunda e da terceira geração em algum momento. A gente não sabe que ordem que isso vai acontecer, se realmente vai acontecer. Talvez no Pokémon Day a gente descubra alguma coisa. E aí a gente vai poder ter Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Cristal, Rubi, Safira, Emerald, Fire Red e Leaf Green. É muita coisa, Vinícius. Muita coisa. Eu via um pessoal comentando, não, a Nintendo, a Pokémon Company nunca tiraria essa carta da manga. Que eles vão cobrar, igual fizeram no 3DS, cobrar Então, separadamente. Só que assim, eu olho agora. os outros serviços do Switch Online, os outros, entre aspas, emuladores do Switch Online, e tem Uhum. bastante coisa boa por lá. Inclusive nessa leva do Game Boy Advance, tem Zelda Minish Cap, que tipo um baita jogo, é um jogo muito, muito importante do Game Boy Advance. E eles colocaram. Então, eu tenho expectativas que Pokémon fique disponível, hein? E daí, inclusive, quem só tem o Switch Online básico sem o Expansion Pack, eu acredito que vai poder jogar Pokémon. Eu acho, eu tô com essa fé, eu tô com essa esperança. Quem não tem expansion pack, você acha que vai poder? Eu acho que vai. Porque assim, Eu não sei não, hein? eu acho que porque assim, o Game Boy normal, ele é disponível para quem não tem Expansion Pack. Então, se você tem aí o seu Switch Online, que você paga aí seus, sei lá, R$ 10, acho que é por mês, é uma coisa assim. É tipo bem Uhum. baratinho. E você tem o seu Switch Online normal, sem a expansão, assim como, por exemplo, eu tenho, você pode jogar vários jogos. Tipo, você pode jogar Tetris. Tetris é um Aham. dos jogos mais importantes do Game Boy. Tetris é um dos jogos mais vendidos, eu acredito, do mundo inteiro. E ele tá disponível de graça. Eu tô jogando Tetris, por exemplo. Assim, de graça. Uhum. De graça entre aspas, né? Sem pagar a mais. Só pagando o Switch Online básico. Então Uhum. eu acho que futuramente tenha Pokémon aí no básico, no plano básico. E o Expansion Pack daí talvez trouxesse os jogos de Game Boy Advance, sabe? Aham. E assim, nossa, eu tô super empolgado com isso. Eu espero que realmente aconteça, se não tudo de uma vez, mas que seja talvez em três ondas, sabe? De jogos da primeira geração, da segunda e da terceira, ou da terceira, segunda, primeira, de trás pra frente. Eu acho que vai ser muito legal. A integração com o Pokémon Home também, tipo, que vai dar pra jogar tudo no Home direto. Ou, por exemplo, fazer trocas entre amigos através do Switch. Nossa, eu acho que vai ser super legal. E uma coisa também que tá todo mundo falando é da possibilidade de transferir os Pokémon pro Stadium, né? Porque assim, tem a promessa de lançar o Pokémon Stadium 1 e o 2 para o Nintendo 64. Porém, desde que foi anunciado, tinha uma tarja no anúncio dizendo que não seria possível transferir Pokémon para esses jogos. Lembra?
Uhum, sim. E aí o pessoal criticou bastante porque falou o seguinte: sem a transferência, o jogo é muito limitado. Eu nunca joguei, não sei se você já jogou, mas o que eu vi o pessoal criticando muito é que o jogo acaba sendo muito limitado sem você poder transferir, que acho que só tem 32 Pokémon, uma coisa assim. Você sabe alguma coisa disso? Então, eu sei que no jogo você tem os Pokémon alugados, né? Que você pode pegar ali emprestado. Mas que a grande graça tá em você importar esses Pokémon. Então, eu vi bastante gente criticando também. Mas eu não sei se a Nintendo levaria isso em conta. Eu não sei se a Pokémon Company levaria essas críticas em conta, né? Uma Visto o notícia histórico. Então, uma notícia que saiu ontem no Nintendo Sup, que é um dos sites que eu acompanho, trazia algo muito curioso, assim, que um usuário observou uma coisa interessante num novo vídeo que foi publicado pela Nintendo Japan sobre o que vai chegar. E aí, quando fala do Pokémon Stadium, aquela frase que o Pokémon não poderia ser transferido para esses jogos não está mais presente no vídeo. Eles removeram essa frase. E aí, assim, pode não significar Talvez seja nada, uma pista mas mesmo. talvez não seja tão coincidência assim a Nintendo ter removido essa frase, né? Porque quando foi anunciada ela foi bem enfática. E aí, fica em aberto. Tipo, pode ser que As aconteça. teorias, as teorias são. É que a gente bota muita expectativa, daí chega na hora a gente se decepciona. Então, vamos baixar a expectativa, galera. Mas assim, a grande esperança que todo mundo tem é que seja lançado a integração dos jogos mais recentes, Scarlet e Violet, com Home, e Aham. também seja adicionado esses jogos de Game Boy Advance no Switch Online. Eu gostaria muito que fosse, tipo, os jogos básicos, tipo, Uhum. Red, Blue, Gold, Silver, Ruby e Safira. Daí, essa primeira leva. E depois as terceiras versões, sabe? Acho que seria Hum. bem. Porque já, eu sei que nos outros serviços do Switch Online acontecem coisas parecidas. Às Hum. vezes lançam um jogo e daí lançam a versão dele melhorada. Às vezes lançam um jogo e lançam a versão dele com uns facilitadores, sabe? Eu sei que, se eu não me engano, Aham. Zelda, o original da Legend of Zelda, primeiro lançaram a versão capada, a versão normal, a versão tradicional, e depois lançaram uma versão que é facilitada, que você já tem acesso a vários itens logo no começo. Seria legal se tivesse isso em Pokémon também. Então você não acredita numa coletânea? Saga. Não, eu acredito que não. Ah, É assim, todo mundo acha que sim, porque todo mundo acha que a Nintendo é interesseira dessa forma, mas eu acho que não. Eu tô acreditando mesmo que eles colocariam no. Assim, seria uma cartada fenomenal no Switch Online. Não teria como nossa. criticar a Nintendo. Falando. Tipo, todo mundo fala, é muito. Paga muito pra ter muito pouca coisa. Imagina se tivesse Pokémon no Switch Online. Nossa, ia ser Não legal. teria do que reclamar. A Pokémon Company ia estar assim, a Nintendo ia estar imprimindo dinheiro com o Switch. Nossa, tomara que dê certo. Bom, acho que em breve a gente vai descobrir isso, né? E continuando aqui, já que a gente tá falando de Nintendo, a Nintendo também recentemente compartilhou o relatório financeiro dela, né, com os dados consolidados até dezembro de 2022. E pela primeira vez a gente teve as informações de Pokémon Scarlet e Violet. Foram lançados em 18 de novembro. E aí, né, Vinícius? Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Mais de 20 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Imagina, 20 milhões de pessoas jogando Pokémon Scarlet e Violet. 20 milhões de pessoas conhecendo Paldeia. É muita coisa. Em um mês, Assim, né? Em um mês. exato, em um mês. Imagina. Assim, a gente tem nossas críticas pro jogo. Eu tenho minhas críticas, eu já falei em vários episódios do podcast. Mas a gente Aham. não pode negar que isso aqui foi um sucesso tremendo. Muito, muita coisa, assim, exorbitante. É um valor muito grande. E não, Sim. assim, não fica muito atrás dos jogos anteriores que estão na lista, né? Pois é. Não, e a gente, quando lançou, a gente já tinha comentado, né, dos primeiros recordes.
que foi a maior abertura, o maior lançamento na história do Japão, na história dos videogames. Foi o maior lançamento da história da Nintendo. Aí agora a gente vem com essas 20,5 cópias e já se tornando o 7º título mais vendido do Nintendo Switch. Então, assim, é uma coisa muito surreal, um mês. E algo que é mais impressionante ainda é já ter se tornado o 4º título mais vendido da franquia Pokémon. Tipo, todo esse tempo, 27 anos de história, em um mês se torna o 4º título mais vendido, só atrás do Red, Blue, Green, o Sword Shield e o Gold, Silver. Eu acho que com certeza... Que são jogos ótimos, né? Assim, não deixam de ser jogos, não deixam de ser jogos bons, não são jogos ruins nem de longe, mas assim, em tão pouco tempo, Scarlet Violet alcançou o panteão dos jogos de Pokémon. É muito, muito, muito impressionante. O Sword Shield na época foi uma surpresa, né? Essa subida no ranking dos jogos mais vendidos de Pokémon, chegando em 2º lugar, desbancando o Gold Silver, né? Assim, foi surreal. Então, hoje a gente tem uma marca de 25,68 milhões de cópias. Pokémon Scarlet Violet já está em 20 milhões em um mês. Então, assim, é muito provável que vai ultrapassar o Sword Shield. Agora, eu não sei se ultrapassa o Red Blue ainda. Eu acho que não. Mas vamos ver, né? Sim, eu acho que a gente tá vivendo outra febre Pokémon, porque a franquia não mostra nenhum indício de estagnação, nem nada, desgaste. Nenhum. É pra gente ver que, tipo, Red Blue vendeu tanto quanto os jogos atuais. Assim, não tem muita diferença entre o começo e agora o final da franquia. Sim. Não, e sem contar que em 2022 a gente não teve só o Scarlet Violet em novembro, né? A gente teve o Legend Arceus em janeiro, que aqui tá marcando 14,61 milhões também. Então, soma essas duas coisas. Só de Pokémon aí, bate Red, Blue e Green. Entende? Pois é. Claro que não é um jogo só, mas se somar as vendas de mídia física de Pokémon, ultrapassa. A gente teve mais de 1 milhão de cópias vendidas. O que aconteceu aqui? Os dados atualizados. A gente teve dados atualizados de Let's Go, Pikachu e Eevee, que agora está com 15,7 milhões. Sword Shield, que agora está com 25,68 milhões. E o Legend Arceus, 14,61 milhões. São todos jogos que venderam pelo menos 1 milhão de cópias no último período. O que eu achei mais curioso aqui é o Brilliant Diamond Shiny Pearl, que não apareceu com dados atualizados, justamente por ter vendido menos de 1 milhão de cópias. Então, tipo, a Nintendo não divulga, né? Acabou meio que ficando no esquecimento, assim. Pouco interesse. Sim, e assim, o Nintendo Switch já tem uma plataforma gigantesca de jogadores, né? O Nintendo Switch é o 3º console mais vendido de todos os tempos, só fica atrás do DS e do PlayStation 2. E assim, o Game Boy já era um sucesso. O Switch a gente consegue ver que é um sucesso tão grande quanto, e as pessoas estão se interessando, continuam se interessando por Pokémon. Assim, tem tudo para vender ainda mais, porque a gente começou há quanto tempo a última geração e já tá assim batendo esses recordes. Nossa, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Sempre se... O pessoal falando há algum tempo atrás, não, Pokémon acabou, gente. Acabou. Pokémon é uma franquia que tá fadada ao fracasso. Pois é, triste. Na primeira geração que era bom. O 150 é a primeira. Depois que começou a ter Pokémon objeto, a franquia começou a falir. Tá difícil pra Nintendo. Na época do Yu falando que a Nintendo ia falir. Aí... É, verdade. Bom, bons tempos de lenda urbana. Agora então vamos entrar no anime Pokémon. Vou dar só uma passada rápida aqui nos episódios que a gente já teve nos títulos. Só vou falar os títulos e aí depois a gente vai entrar em cada um, tá bom? Então assim, nesses 5 primeiros episódios que já foram exibidos, a gente teve O Vento dos Começos, O Eterno Caminhar. Essa é uma tradução livre que a gente faz aqui a partir do título japonês. Claro que quando vier a versão dublada vai ser outro título.
Depois a gente tem Ash vs Misty, 1 contra 1 na praia. Depois a gente teve Brock, Sylan e a Bruxa da Floresta. Depois, o Suspiro de Bertic. Entra o Esquadrão Squirtle, que foi o episódio da semana passada. E depois, o que a gente vai ter? No dia que esse podcast sair, já vai ter sido exibido o E Nós Estamos Olhando para a Mesma Lua, que é o episódio 6. O episódio 7 vai ser Montando Lapras, dia 24 de fevereiro. O episódio 8, O que Bennett está procurando, 3 de março. E o episódio 9, O Contra-Ataque da Equipe Rocket, no dia 10 de março. Então são esses os títulos que a gente tem revelado até o momento. Considerando que são 11 episódios, a gente já tem 9 revelados. Só faltando 2 para acabar. E, bom... Eu acho que vão deixar um mistério para esses 2 últimos títulos. Igual fizeram no final de Jornadas. Que a gente ficou esperando um tempão pelos acho que 3 últimos títulos, lembra? Que daí então... vieram aqueles títulos que deixaram a gente bem confuso. Sim, é verdade. Criando altas teorias. Então, assim, eu não sei se vai ter também alguma pausa ou se vai ter algo diferente entre o fim dessa série e o início da próxima. Porque, olha, se você considerar que o episódio 9 vai ser dia 10 de março, a gente poderia ter o episódio 10 no dia 17 de março e o episódio 11 no dia 24 de março. Só que aí a gente ainda tem a sexta-feira do dia 31 de março e a sexta-feira do dia 7 de abril, antes do dia 14 de abril, que vai estrear a próxima temporada. Então a gente tem 2 semanas aí de pausa. Talvez eles façam essa pausa pro episódio final, né? Pra deixar a expectativa assim. Ou a gente ainda tem algum especial entre isso, acho que não. Mas a gente tem 2 semanas aí sobrando e pode acontecer alguma coisa. E podem anunciar que o Ash não vai sair do anime. Tenha fé. Bom, a gente imaginou que essa temporada especial de 11 episódios seria assim, ó, pra dar aquele impacto final. Né? Depois do Ash versus Leon ter ganhado o campeonato da Coração, seria o ápice do ápice. A gente teve um cartaz onde aparecia todos os antigos Pokémon do Ash. A gente teve Brock e a Misty anunciados também. E aí, enfim, a temporada começou, né? Sim, a expectativa era bem alta. Eu esperava que fosse, sim, um encerramento. Eu esperava que todo episódio fosse chorar. Nossa! Mas não foi bem assim. Eu realmente achei que seria uma coisa tipo... Assim, não tô negando que os episódios até agora são muito bons. Eu acho que capta bem a essência do que é o Ash. Mas... Pra não ser aquele foi chato e falar, eu esperava mais, eu achei... As minhas expectativas estavam de outra forma, sabe? Eu não vou dizer que as minhas expectativas eram altas e fui decepcionado. Eu só esperava que fosse um formato diferente, talvez. Olha, então eu vou ser o fã chato, porque eu achei que eu ia poder segurar... Eu ia segurar isso mais um pouco pra falar, mas eu tô muito decepcionado, tá bom? Eu acho que essa temporada prometeu tudo, não tá entregando nada. Olha, eu não sei. Eu acho que é isso que você falou. Quando teve o anúncio da temporada especial, eu acho que eles passaram a impressão que seria algo muito incrível, muito especial, muito assim, olha, vamos fazer aquele fechamento com chave de ouro. Já que a gente tá criando uma temporada intermediária, a gente tá falando que tem uns episódios diferentes, é pra ser o fechamento, sabe? Que todo fã de Pokémon esperava. Porque é isso que deu a entender, né? Falando que era pra ser a despedida. E o que a gente começou a perceber? Que eram episódios bem comuns, assim, fillers até. O que acontece? Que não agrega nada à história principal do Ash. Eu acho que é isso que você tá falando. Eles realçam as características do personagem, de herói, de se importar com os Pokémon, com o bem-estar e se divertir. Esse é o Ash mesmo.
mas parece que não tem nenhum compromisso em avançar na história dele como treinador. Eu achei que essa... Sim, é que a gente chegou num ápice tão alto em Ash versus Leon, no campeão, que eu acho que a gente esperava que continuasse subindo, sabe? Eu acho que a gente esperava que continuasse evoluindo, tipo, fazendo o Ash ser mais, assim, um treinador mais forte, sabe? Eu acho que a gente ficou muito refém dessa ideia de que o Ash versus Leon colocou na nossa cabeça, de que o Ash tem mais história pra contar, enfim. Não sei se foi a teoria que a gente criou na cabeça e a gente acabou levando Eu pra acho que não. expectativa. Acho que não foi coisa da Mas nossa... assim. Desculpa. Não, Diga. pode falar, Não, pode eu só falar. acho assim que não foi coisa da nossa cabeça, porque, nossa, o que a Pokémon Company fez, né, quando anunciou que o Ash tinha ganhado, ai, Ash se torna o campeão mundial, ai, finalmente conquistou o seu objetivo, sabe? Foi essa narrativa que foi construída, ai, se tornou um mestre Pokémon, ai, quando o Ash se tornasse o mestre Pokémon, a jornada dele ia acabar. Agora, a gente não vê um Ash se sentindo um mestre Pokémon, dizendo que alcançou o objetivo dele. Não, a gente não vê isso. Exato, Então, é. assim, é isso que você falou, essa questão dele ter ganhado. Tanto faz, algo que quando a gente gravou o episódio lá atrás, a gente falou, gente, é tão simples o Ash continuar, porque o Ash não é esse tipo de personagem que vai ficar engrandecido por ter ganhado. Ele vai continuar a jornada dele, vai continuar querendo batalhar, aprendendo mais sobre os Pokémon e não vai ser invencível. A gente falou isso. Essa temporada, ela traz essa característica do Ash, assim como a gente tinha falado. Só que, por outro lado, ela não tem propósito nenhum na história do personagem. A gente não vê ele com objetivo, a gente não vê ele interessado em fazer algo, além de ter desses episódios soltos. Fica uma coisa, assim, se era isso pra mostrar o futuro do personagem, eu preferia que tivesse parado em jornadas. E acabado ali. Condensasse tudo isso numa cena. Condensasse todas as histórias dos 11 episódios numa cena única dele se despedindo. Assim, eu tava na expectativa do que eu esperava que fosse esses 11 episódios. Eu achei que ia ser cada episódio ele entendendo que ele se tornou de fato um mestre Pokémon. Sim. Tipo, no primeiro episódio, ele, sei lá, enfim, ele fosse entendendo e fosse se despedindo, entre aspas, de cada... Fosse se despedindo do processo de se tornar um mestre Pokémon. E daí chegasse no final do 11º, assim, no final do 11º episódio, ele falasse assim, beleza, agora eu me tornei um mestre Pokémon. O próximo objetivo é tal. Isso. Porque fica assim como se fosse um cara, um personagem, que ele tinha um objetivo, só que o objetivo é tão abstrato num nível de ele não ter mais o que fazer e não ter mais e não migrar para outro objetivo, sabe? Uhum. É isso que eu sinto. Eu achei, inclusive eu falei, acho que no podcast, eu gostaria que os 11 episódios tivessem sido cada um em uma região. E ele fosse lembrando e se despedindo de cada uma das regiões, de cada um dos Pokémon dele, se despedindo, enfim, não se despedindo dos Pokémon, Isso, mas tipo, entendi. relembrando cada Pokémon. Eu achei que fosse isso, sabe? Tipo, o encerramento, a conclusão. É igual quando você tá escrevendo um texto que tem começo, meio e fim. Uhum. Quando você tá fazendo a conclusão do seu texto. Eu imaginei que fosse assim. Mas a gente vê que não é. A gente vê que a gente chegou num platô. A gente chegou numa linha reta que estagnou. O Ash não vai pra frente mais. A gente não vai pra frente, mas também não vai pra trás. Ele não avança para um próximo objetivo, mas também não encerra o objetivo atual dele. Por isso que é meio estranho, eu acho, assim. Nossa, eu sinto assim que nesse momento parece que reforça a narrativa daquelas pessoas que querem a saída do Ash porque tá desgastado, porque ele não tem mais o que fazer. Porque a impressão que eu tenho com esses episódios é essa. Assim, olha, a gente não tem mais o que fazer com o Ash aqui, então vamos fazer uns episódios aleatórios, só com a presença dele, sabe? E tipo, a gente não tem nenhum compromisso aqui, é uma coisa só pra passar o tempo. Porque fica isso, sabe? Essa sensação. Sim. Eu acho que eles, assim, eles acertam ao trazer os antigos Pokémon dele, algo que a gente pediu desde sempre, que eles
fizessem rotação de equipe, igual o Gol fazia, que não precisava ficar mostrando ele conversando com o professor Carvalho para pedir os Pokémon. Então, isso é algo bem natural que eu gosto dessa temporada. Mas chega tarde demais, né? Também sem acrescentar em nada. Ali são aleatórias. E o que reforça esse não compromisso com o personagem é que eles nem posicionam ele no espaço. No tempo, Exatamente. eles posicionam, né? Eles Exatamente. reconhecem que é contínuo essa história. Tanto que no episódio de sexta, a gente tem a multidão lá chegando no Ash por reconhecer ele como campeão. Mas não é nem posicionado no espaço. Tipo, em qual região ele tá, onde ele tá. É muito estranho. Tudo fica muito subjetivo. Sim, Não, em que região tá? É numa determinada floresta de uma determinada região, é em uma cidade portuária, é não sei aonde, mas nada tem local exato. Sim. Sabe? Eu sinto que uma coisa atrapalha a outra, sabe? Eu sinto que essa ordem cronológica atrapalha a falta de colocação no espaço, porque a gente consegue deduzir qual região ele tá pelos Pokémon, pelo menos eu tava fazendo isso pelos Pokémon que aparecem e pela história em si, no fato, tipo, quando ele encontra o Berserk, eu já imaginei qual região que era. Quando ele encontra o Sylan e o Brock, eu já imaginei que ali fosse Galar, porque os Pokémon que aparecem, alguns comentários que o Sylan faz. A própria floresta que eles estão, né? Sim, que é a própria característica. floresta. Mas, ao mesmo tempo, atrapalha a cronologia, sabe? Porque fica parecendo, nossa, ele tá pulando de região em região, e reforça a ideia de não objetivo. Porque ele tá zanzando pelas regiões pra fazer o quê? Daí é uma coisa que é um efeito dominó, uma coisa vai atrapalhando a outra. Se tivesse um objetivo, não precisaria nem ser um objetivo claro, mas um objetivo que ficasse subentendido. Isso. E tivesse. Assim, não precisaria ter uma colocação no espaço específica. Tipo, não precisa. Eu não acho que seria tão um problema não falar em que região ele tá e deixar subentendido como tá agora. Mas eu acho que essa falta de objetivo faz com que essa falta de colocação no espaço, essa falta de expressão de que lugar ele tá, atrapalhe como um todo, sabe? É uma coisa vai puxando a outra. Olha, sabe? eu acho que a geografia ali, da onde ele tá, poxa, qual é o problema de dizer? Sabe, eu acho que me parece assim, olha, a gente não quer se comprometer a falar que é Kalos e ter elementos de Kalos. A gente não quer falar que é Kanto para ter elementos da região de Kanto. Só pelos Pokémon? É muito estranho a gente não conseguir localizar que lugar é esse. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou foi na floresta, na Glenwood. Tipo... eu imaginei que assim, que no episódio que ele tá com a Misty era Kalos, no episódio que ele encontrou o Sylan e o Brock, ele tá em Galar. Berserk também é complicado porque pelos Pokémon que aparecem. Mas assim, eu não veria problema de não falar em que lugar ele tá e deixar subentendido, deixa o pessoal se divertir pra descobrir onde tá, sabe? Mas desde que ele tivesse um objetivo claro. Que ele não fica parecendo que ele tá zanzando pelas regiões sem era nem beira. Sem ter o que fazer, sabe? E daí fica parecendo, sei lá, é bem complicado. Eu acho que é uma coisa que atrapalha, assim, essa falta de objetivo mesmo, como eu falei. Mas em compensação, eu achei que esse ponto que você falou, dele rotacionar os Pokémon dele, achei que foi uma adição muito, muito, muito boa. As interações dos Pokémon entre si, a interação que ele tem com os Pokémon, de fato. Ele, assim, não é uma coisa... É uma coisa bem orgânica, sabe? Não é uma coisa genérica. Tipo, ele tá com o Totodile dele, e o Totodile dele é só mais um Pokémon que tá ali na equipe dele, sabe? Eu achei essa adição bem interessante, que poderia, como você falou, ter sido aproveitada um pouco antes. Acho que se tivesse isso em jornadas, acho que seria muito legal. Acho que teria sido... Assim, teria aumentado a experiência, teria melhorado a experiência 1000% se tivesse acontecido em jornadas. Sim. Porque
A relação do Levene dele com o Rowlet muito, muito boa. Eu achei aquilo muito fofo. Eu achei que a gente precisava disso. Uhum. Sabe, até a interação do Corfish com o outro caranguejo lá, que esqueci o nome. O Clauncher. Clauncher. A interação do Corfish com o Clauncher foi muito boa. Eu acho que é uma adição muito boa e nisso o anime tá acertando muito, sabe? Achei que nisso tá. Aham. Nisso eles não tiveram problema. Mas É. também o que tem de interação de Pokémon, eu acho que falta de interação dos personagens, sabe? Uhum. Eu sinto que, por exemplo, o Brock tá ali pra cota, sabe? Eu tenho Sim, essa impressão de que o Brock tá ali pelo fator nostalgia. Acho que isso. até o Cylon fez mais do que o Brock. Essa é uma questão. Tá aqui pela nostalgia. É um filler, mas olha, tem o Brock e a Misty. Ah, tem os Pokémon antigos, e isso basta. E a gente tá vendo que isso não basta, né? Pra entregar o que a Sim, não gente. sustenta. Não sustenta. Assim, a nostalgia por nostalgia não agrega em nada. Então é muito. Só pra quem não acompanhou, assim, pra quem talvez não viu todos os episódios, vamos passar rapidinho aqui, Vinícius, só quais são os Pokémon que apareceu em cada episódio? Ó, Sim, pode ser. no primeiro, que foi o Vento dos Começos, o Eterno Caminhar, a gente teve o Donphan, o Buizel, o Sceptile e o Noivern. Sim. Você quer falar do segundo? Pode ser. No segundo episódio, Ash versus Misty, um contra um na praia, apareceu dos Pokémon do Ash, daí apareceu Totodile, Corphish, Livene e Rowlet, que assim, Livene e Rowlet É, roubaram muito a cena. sim, E dos Pokémon da Misty apareceu o Azurill, o Psyduck e o Politoed. Apareceu o isso. Politoed, né, que eles batalham. Aham. Apareceu esses três Pokémon, e daí a Misty acaba capturando o Clauncher, então o Clauncher passa a ser o Pokémon dela. Acho que a única coisa não filler nessa temporada até agora foi a captura do Clauncher, né? Pois é. E talvez ali no primeiro episódio o encontro do Ash com a Latias. Que daí é uma coisa recorrente que aparece sempre, mas Ah, depois a gente sim, comenta sobre é isso. verdade. Ah, e uma coisa que eu achei interessante nesse segundo episódio também foi, assim, que foi orgânico também, os Pokémon de Alola estarem com os Pokémon do Ash. Algo que não tinha acontecido antes, né? Os de Alola estavam em Alola e não no laboratório do Professor Carvalho. Então eu achei curioso assim, essa mistura que a gente teve. Sim, é exato. Até o Rowlet aparecer ali também no episódio da Misty. Então, aí no episódio 3, o Brock, Silent Bruxo da Floresta, a gente não teve nenhum. Foi. A gente viu o quê? A gente viu o Steelix do Brock e a gente viu o Pansage do Silent. Ó, né? Exato, exato. E a gente teve não foi a primeira aparição da linha evolutiva da Hatene, né? Foi a primeira. Deixa eu ver. A linha evolutiva completa sim. Mas a Hatterene Sim. já tinha aparecido em jornadas que o Gary tinha uma, inclusive. Episódio que ele Ah, não, capturou o sim. Regidrago, mas as outras não, foi a primeira vez mesmo. Sim. Então a gente ficou refém do Brock. A única coisa que agregou assim de fato no episódio foi o Brock. Uhum. Daí no próximo episódio, Suspiro de Bertrick, a gente teve Snorlax Incineroar, que eu achei assim totalmente com picota também, que o Snorlax apareceu pra muito pouca coisa, Nossa, inclusive o Ash sim. retorna ele pra O Pokébola. único que fica na Apareceu, acho Pokébola. que ele nem falou nada, o Snorlax nem falou o nome dele. A gente também teve Talonflame, Incineroar eu já falei, Oshawott. E é isso, né? Esses Do Ash quatro. são esses Pokémon. E daí do Brock a gente teve Fortress e da Misty a gente teve o Starmie. Sim. Então a gente também não teve muita coisa aí, não. Ainda teve um erro de animação desse episódio, porque o Ah, sim. Fortress do Brock é capturado numa Fastball, né? E aqui nesse Sim. episódio foi uma animação de uma Pokébola normal. A gente é fã, a gente pega essas coisas, né, Vinícius? Não, e assim, eu geralmente falaria assim, ah não, bobagem. Acho que isso daí não importaria muito. A gente pode criar uma teoria de que é outro Fortress que o Brock capturou. Mas se
eles estão tentando comprar a gente pela nostalgia. Se eles estão apontando para esse público-alvo, eles têm que ter no mínimo esse cuidado, sabe? Sim. A pessoa que tá assistindo o anime pra ter a nostalgia do Brock, da Misty, etc., ela vai ser o mesmo fã chato que vai reparar no tipo de Pokébola, sabe? Sim. Então, é uma coisa que seria boba normalmente, mas se eles estão se propondo a fazer, vamos fazer direito, né? Uhum. Pois é. Bom, é isso, né, gente? É isso. Faz direito. E aí, depois, no episódio do Esquadrão Squirtle, a gente teve, né, a própria aparição do Squirtle, do Bulbasaur e do Charizard neste episódio. Então, reunindo aí o grupinho. Esse eu acho que foi o reencontro mais especial, assim, mais significativo, né, que tinha mais sentido entre as escolhas. Achei bem bonitinha a interação entre eles, apesar de ter a discussão e tal, meio sem sentido, mas no final foi bem legal. A própria imagem que tem aqui na matéria que a gente está usando, deles lembrando o tempo junto, eu achei bem legalzinho. E aí... Sim, e daí, esse episódio, ele deixa bem claro a continuidade, porque a Misty usa o Clauncher. Isso, é verdade, verdade. Então, deixa bem claro que um episódio passa imediatamente após o outro. Não tem um gap, não tem um. Então... E daí, esse que também é outro ponto negativo, porque não tem um gap. Então, em que momento que o Ash trocou todos os Pokémon dele? Não, eu acho que não é imediata. Eu acho que eles estão numa linha de tempo contínua, mas não necessariamente que um episódio comece imediatamente após o anterior. Porque como a gente não tem nem a ideia de que eles estão na mesma região, pode ser algo que assim passou um tempo, mas a gente não viu o que aconteceu nesse meio tempo. Não, sim, mas o duro é que não tem uma noção, eles não dão uma noção de passagem de tempo entre um episódio e outro, sabe? É isso que É isso incomoda, não mesmo. Mas tá numa linha temporal sabe? de um vir depois do outro. São coisas tão Sim, exato. soltas. Tipo, Sabe o que falta? Daí entra na questão da falta de objetivo, falta de objetividade dessa parte do anime. Lembra no anime clássico que o narrador chegava e falava: e nossos heróis continuam em direção a tal coisa, em direção ao ginásio de tal coisa. Falta isso. Não tem uma conexão, sabe? Fica parecendo que são vários episódios que não tem conflito nenhum. isso. E que não tem um conflito geral. Sim. Assim, sabe quando você era pequeno que você assistia o desenho e o desenho tinha o vilão, tinha o herói e o vilão e o herói tinham aconteceu algum conflito, aconteceu algum problema que o vilão e o herói tinham que resolver tal problema? Aqui não tem. É muito pouco o que tem. Talvez o que mais chegou perto de ter realmente um conflito assim foi o do Squirtle, talvez. Isso assim são conflitos que seriam resolvidos em uma cena e eles esticam esse conflito por 20 minutos do episódio, sabe? Por exemplo, ó, vamos lá. A captura, ó, o primeiro episódio é a Latias se ferindo. Eles esticam o ferimento da Latias por 20 minutos. É complicado. Ash versus Misty. A Misty e o Ash querem capturar um Clauncher. Eles esticam por 20 minutos isso. Sabe? Não tem um subplot, não tem nada. Assim, os episódios de Pokémon, igual eu falo, né, que parece tudo filler. Normalmente eles eram assim mesmo. É uma história simples. A gente aqui não tem nem o personagem do dia, a gente tem eles mesmos. E é esticado. Eu não vejo isso se distanciando tanto do que era antes. Eu acho que faz mais sentido quando a gente pensa no que você falou de como está sendo construído como um todo, né? Se fossem episódios no meio, por exemplo, se a gente tivesse tido jornadas, e isso fossem episódios do meio de jornadas, aconteceu um aqui, um lá, com essa mesma história, pra gente teria sido legal, porque ia ter nostalgia, ia estar dentro de algo maior que tá acontecendo. Mas é isso que você diz, tipo, a gente tem vários episódios aqui que não se propõe a nada, né? São coisas simples, mas assim, que não tá num enredo maior. Eu acho que o problema não é nem ser simples. O problema é que não se conecta a algo que faz sentido como um todo, né? Não, mas eu acho que é excessivamente simples.
sabe? Aham. Eu acho que é excessivamente simples, que não agrega. Porque eu acho que realmente os episódios de Pokémon sempre foram assim. Sempre teve um conflito, sempre teve o vilão do dia, o vilão do episódio, sempre a gente teve que resolver um probleminha. Beleza, sempre foi assim. Aham. Só que a gente conseguia perceber, no mínimo, alguma evolução, no mínimo algum crescimento dos personagens, sabe? Aham. Tá bom que o Ash não tem muito mais o que crescer, a gente já Mas eu, entende eu eu isso. entendo, Mas, eu sabe, entendo o não. seu ponto. Tipo assim, por exemplo, da floresta. Ah, o Brock some. Ah, eles têm que encontrar uma ratina pra depois pra uma Hatterene que ataca eles sem nenhum sentido. Pra depois chegar na outra. Pra depois o Brock tentar. Sim. É umas. Sinceramente, o que a gente tá falando aqui é que a gente não tá gostando desses episódios. Olha, eu acho de verdade que não tá tendo um compromisso dos roteiristas, de quem planejou essa temporada para ser um fechamento. Isso para mim não parece um fechamento de nenhuma forma. Parece filler mesmo, só apelando pra nostalgia e achando que isso é suficiente para agradar a gente. Eu tô ficando mais desanimado com isso. Por isso que eu falei que se fosse para ser assim, eu preferia que tivesse parado na vitória do Leon. Porque me passa muita impressão que eles não têm o que fazer com o Ash. E aí, quando a gente vê os próximos títulos que foram revelados, né, até o 9, a gente ainda pensava assim, poxa, será que alguma hora vai mudar? Aparentemente não, né? Porque essa semana a gente vai ter o episódio, nossa, mais clichê impossível, do Ash se separando do Pikachu e eles tentando se reencontrar. E o Pikachu caindo com a equipe Rocket. Sabe, a gente é tão. A gente já viu esse tipo de coisa antes. Dos dois se separando. Sabe, o que, que vai agregar aqui? A única coisa que eu vi numa imagem que vai ter o Snipe nesse episódio. Aí depois a gente tem do Lapras. Vai ser outro episódio nostálgico, né? O Ash vai reencontrar o Lapras antigo dele, que vai pedir ajuda pra ele resolver alguma coisa. Mas é igual, eu acho que vai acontecer isso que você falou. Uma historinha simples que vai ser ali só pra falar que o Lapras do Ash apareceu. Aí depois, episódio Sim, que 8. não sai de lugar nenhum e não chega a lugar Exato. Só nenhum. pra falar assim, a gente lembrou que o Lapras existe, tá aqui pra vocês. Aí depois, o episódio 8, o que o Bennett está procurando. Tipo, essa sinopse que aleatória. Ah, eles chegam numa cidade que tem fenômenos estranhos acontecendo e eles descobrem que é um Bennett que está causando tudo isso. O que, que ele quer fazendo isso? Nossa, esse é o episódio 8 de 11, que são os episódios finais. Olha, vamos comparar esse episódio do Bennett, que é bem parecido com aquele episódio do Gastly na primeira temporada, Aham, que tinha que o Gastly fazia aquela visão da moça, etc, aham. etc. Olha a diferença. Assim, eu sinto que lendo essa sinopse eu já sei o que vai acontecer no episódio, Aham. entendeu? Não tem um plot, não tem um clímax. Qual o clímax dos episódios, sabe? É essa a minha questão de todos os episódios, não tem um clímax. E o que, que a equipe Rocket está fazendo aqui? Pois é, então. Outra coisa que me Tem. incomoda, não tem propósito também, só fica naquela história de vamos capturar o Pikachu. E agora eles nem têm Pokémon, né? Sumiram com o Morpeko, que eu achei que ficou muito zoado. Tipo, não tem Morpeko, não tem Pelipper, não tem nada, não tem nenhum Pokémon deles, é só. É aquilo, vamos facilitar. Tem uma máquina aqui que pega o Pikachu. Igual a gente já viu. Exato, e não se propuseram, os roteiristas não se propuseram nem a encerrar essa faixa da equipe Rocket, né? Hã? Não se propuseram, tipo, o Pelipper poderia ter tido uma cena no final de Jornadas, o Pelipper, sei lá, não vai trazer mais a máquina. Morpeko, O eu acho que é o Morpeko foi pior. engolido pelo Pelipper. Podiam ter tido, tipo, o Morpeko foi engolido pelo Pelipper e o Pelipper não vai trazer mais a máquina. Pronto, encerrava, é isso, sabe? Mas não teve isso. A gente ficou órfão dessa questão da equipe Rocket, sabe? Uhum. É a mesma coisa da Pokébola GS. Todo mundo esquece, vamos fingir que não aconteceu, vamos fingir que se resolveu Eu acho que sozinho. eu já cheguei a falar em um episódio lá atrás que me incomodou que o Morpeko ficou muito solto em jornadas. Tipo, ele não tinha nenhum compromisso com ele também.
como um Pokémon ali que ia contribuir com alguma coisa. E aí depois eles simplesmente somem com ele e fingem que não aconteceu, né? Péssimo. Eu também tô muito incomodado com a equipe Rocket nessa temporada, que não tem propósito nenhum. Tô incomodado com tudo. Eles. Mas assim, eu acho que tem coisas. Talvez tenham coisas louváveis. Eu acho que a gente pode. Pelo menos eu. Eu acho que tem coisas que a gente pode considerar. Que eu considero boas. A rotação dos Pokémon. Essa tentativa de colocar a Latias em todos os episódios pra no final. Espero que Nossa, tenha alguma eu conclusão pra essa Latias, não tô com porque tá expectativa. aparecendo em todos os episódios a Latias. Pois é. Eu tô com expectativa porque é o mínimo. É o É o mínimo. mínimo. É o mínimo que eu tenho É o que mínimo esperar. homenagear a PBN na temporada especial do Ash. É o mínimo. Aí- Exato, é o mínimo. Poucos sabem, mas essa Latia só tá aparecendo porque a PBN tá patrocinando no anime A gente Pokémon. patrocinou com todo o dinheiro que a gente juntou aí nos últimos 12 anos. E tá ali, gente, por conta disso, tá bom? No final, a Exato, temporada especial vai terminar com o logotipo da PBN subindo na tela. Exato, exatamente. Vai chegar no último episódio, no 11º episódio lá, vai subir a tela preta com os créditos e vai falar assim: apoio PBN, acesse todas as redes sociais, @PokéBlast News. Mas não, mas assim, tipo, falando sério É. agora, toda vez que você vê a Latias no anime, você vai lembrar que é PBN. Mas enfim, a Latias aparece em todos os episódios, todos. Aparece como uma sombrinha, aparece tipo em 2 segundos, se você estiver olhando para outro lugar, você perde. Isso. E o primeiro episódio foi focado nela. Então, pela lógica, o último, assim, isso vai sendo construído. É a Latias, basicamente a Latias estudando o Ash, cada episódio. Só que eu sinto que não é uma coisa bem construída. Não tem uma base muito construída, sabe? Não tem uma base construída. Assim, não, esse é meu ponto também. Esse é o meu ponto pelo que eu falei que os episódios começam em lugar nenhum e terminam em lugar nenhum. E os episódios são muito, muito simples, que tem tem um probleminha pra se resolver, o problema é resolvido. Se quisessem mesmo fazer o negócio direito, eu imagino que cada episódio teria um probleminha e talvez esse probleminha teria relação com um problema geral que daí seria envolvendo a Latias. É esse meu problema. Todos os problemas não estão relacionados. Cada probleminha é um probleminha separado. Então, eu acho que o que seria certo a se fazer? Cada episódio tem um probleminha a ser resolvido. E esses probleminhas se juntariam num problemão que seria o final, o último episódio, que daí seria um clímax também, que envolveria a Latias. Por quê? Se a Latias estiver aparecendo em cada um dos episódios e chegar no último episódio, o Ash só olhar pra Latias e falar: Oi, Latias, tudo bem? Tchau. E a Latias vai embora. Eu vou tacar fogo em pneu. Porque não é possível. Não tem sentido, sabe? É mais ou menos isso que acontece, mas é mais ou menos isso que é feito porcamente. O que eu sinto que cada episódio é? Cada episódio é o Ash mostrando como ele é pra Latias, ganhando, entre aspas, a confiança da Latias. Tipo, no episódio contra a Misty, como ele respeita o Clauncher. No episódio do Brock, como ele gosta dos amigos e como ele tratou bem os Pokémon ali. Enfim. No episódio do Bertrick, como ele ajuda os Pokémon, inclusive é uma coisa que o Brock e a Misty até falam. Isso. E no episódio do Squirtle, o quanto ele é amigo dos Pokémon. Então, a gente sente que é uma coisa que está sendo construída. É a Latias vendo como o Ash é um herói, como o Ash... É a jornada do herói, o Ash. Mas eu acho que isso é feito muito porcamente. Isso eu acho que é feito muito jogado. Não tem uma construção real, Assim, não sabe? é pra gente esperar o último episódio pra gente ver se faz sentido ou não. Exato. Tipo, não deveria ser assim. Sim, pois é. E daí eu sinto que são coisas muito, muito vagas, assim. Beleza, a Latias tá conhecendo o Ash. Mas tá conhecendo bem, sabe? O objetivo é esse. Se o objetivo fosse esse, o objetivo final fosse esse, daí sim. Olha, se o Ash, no primeiro episódio, quando a Latias estava machucada, ele tivesse ajudado ela e tivesse expressado o sentimento de querer capturar ela ou querer ter ela como uma parceira, como uma amiga,
Eu acho que isso seria um objetivo e beleza. Os 11 episódios seriam dele demonstrando como ele é uma boa pessoa para no final capturar Latias. Só que a gente nem sabe se é isso, sabe? Pode ser que toda essa construção seja para nada. Olha, eu vou por esse caminho aí, que eu acho que eles vão fazer isso. Olha, sabe o que eu ia comentar com você? Eu acho que funcionaria essa temporada, sabe de que forma? Eu acho que poderia ter sido um Pokémon Crônicas 2.0. Igual a gente teve lá atrás, na época, na transição da segunda para a terceira geração, que a gente teve uma série de episódios esporádicos falando de outros personagens que não era o Ash, que foram exibidos ao longo de semanas, assim, no Japão, mas tendo a temporada principal acontecendo. Eu acho que teria sido legal, então, tipo, terminou Jornadas, já iniciasse a próxima temporada e aí falasse assim, olha, uma vez por mês vai ter um episódio especial do Ash. Crônicas, só que essa Crônicas vai ser focado no Ash. Que aí não tem compromisso, é só para os fãs matarem a saudade assim, que o Ash continua aparecendo esporadicamente, enquanto a outra temporada tá acontecendo. Eu acho que teria funcionado melhor do que da forma como eles propuseram, de ser 11 episódios para fechar essa jornada e não ter nada com nada, sem pé na cabeça. Você não acha que poderia ter sido mais interessante assim? Sim, talvez fosse bem mais interessante. Eu acho que talvez funcionasse. Assim, a gente poderia até espremer, entre aspas, espremer o Ash por um ano. 12 episódios. Ou Um por mais, mês. no sentido de falar assim, olha, o Ash não vai continuar no anime, assim, não vai ser mais a história dele, vai ser a história da Liquid e do Roy. Mas olha, a gente vai continuar tendo episódios com o Ash igual você. E assim, sem compromisso, né, com o personagem. Tipo, não vai ser uma temporada onde ele tem um objetivo a ser alcançado. Não, vai ser episódios focados em nostalgia. E aí a gente não ia estar esperando uma construção de algo, a gente não ia estar esperando o fechamento de algo, a gente ia estar sempre assim, esse mês vai ter um episódio com o Ash que vai trazer isso. Mês que vem vai ter um episódio. E isso poderia até continuar ao longo dessa geração, porque a gente ia realmente não estar esperando nada. Né? Só ia. Eu acho que ia deixar o pessoal mais animado do que isso aqui, da forma como está sendo feito. É É. isso. Eu acho que o anime, a própria abertura do anime é um bait, Porque dá a impressão, né? atrativo. Sim, porque a abertura do anime a abertura desses 11 episódios, ela promete muito, porque é uma nostalgia no ponto de, tipo, todos os Pokémon, todos os parceiros do Ash aparecendo, Lendários. fazendo representações, exato, fazendo representações da primeira temporada, fazendo umas releituras de cenas E sim, promete muito, entrega pouco, entrega nada, sabe? É um anime, são 11 episódios, assim, até agora. Eu queria muito que a gente chegasse no 11º e falasse, nossa, a gente pagou a língua. Vamos ver, né? A gente não percebeu que tava por a trás. construção, tava na nossa cara. Tava tudo implícito. Tava na nossa cara, a gente não percebeu. Eu espero muito que eu queria muito que no 11º episódio tivesse algo assim, que o Ash, sei lá, capturasse a Latias, enfim. Mas. Até perdi o fio da meada. Sonhei tanto que até perdi o fio da meada. Mas tá, é um anime que se propõe muito. Quer usar a nostalgia como muleta, mas não entrega nada. Não entrega nada. E é estranho, porque são os mesmos roteiristas de sempre. Tipo, é o mesmo pessoal que fez Jornadas, entendeu? É o mesmo pessoal que tá aí desde o começo. Não são, tipo, não, aqui a gente colocou com uma equipe nova. A gente deixou pra eles... Não é isso. Então, sabe... E sabe o que é engraçado também? Sabe o que é engraçado? Você pode assistir os episódios, basicamente, por mais que seja cronológico, por mais que seja, tipo, um episódio depois do outro, cronologicamente, a linha do tempo seja essa. Se você assistir fora de ordem, não vai mudar nada. Tirando o encontro, tipo, tirando o primeiro pro segundo... terceiro, que eles encontram o Brock. É que assim, né, Vinícius? Acho que ainda não daria pra falar tanto isso, porque tipo, o primeiro pro segundo pro terceiro, o encontro do Ash com a Missy, depois do Ash e a Missy com o Brock,
Não tem como colocar aleatório. E Ó, o primeiro você encaixa em qualquer lugar. Clauncher, o primeiro encaixa em qualquer lugar, verdade. Mas o Clauncher depende do 2. E o 3 depende do 2. Mas. Não, mas assim, você vê a Misty com o Clauncher, vai mudar. Se a Misty tivesse capturado esse Clauncher off-screen, se a Misty tivesse capturado esse Clauncher fora do episódio, mudaria muita coisa? Mas aí não ia fazer sentido a gente ver um episódio que ela usa o Clauncher e depois outro Clauncher. Se Não, teve sim. a captura, Mas você entende que a perda não é muito? só isso. Você entende? Que, tipo, não vai ser tipo. Você vai chegar, tipo, vai assistir o episódio que a Misty usa em uma cena de 2 segundos o Clauncher. E daí no próximo episódio você vê a cena da Misty capturando o Clauncher. Daí você fica, meu Deus, levei spoiler que a Misty capturou um Clauncher, sabe? Não vai ter isso, sabe? Se você assistir um episódio que não tem o Brock, sei lá. Não. Mas se você assistir um episódio que já tem o Brock no episódio do Bertrick, que o Brock não faz basicamente nada, que o Brock só fala, ó, legal, Ash, hein? Ele é amigo dos Pokémon. Se você assistir Ele esse cuida episódio, do Ash, a hora que o Ash se fere. mas assim, não agrega em nada. Se você assistiu esse episódio do Bertrick, depois você assistiu o episódio que o Ash encontra o Silent e o Brock, não dá muita coisa. Você não vai falar, nossa, olha, perdi, olha, que perca grande, hein? Sabe? Não tem, porque não tem uma ponte entre um episódio e outro que faça esses, sabe, faça esses personagens ter relevância. Esse meu ponto, porque, assim, totalmente, assim, no anime clássico, o Brock e a Misty eram subprotagonistas, eu acho que eles eram protagonistas tanto quanto o Ash, eu acho que eles estavam ali, faziam parte do anime, tanto que quando eles saíram, a gente sentiu bastante. Aqui, eles estão menos do que figurantes. Sério. Entendi. Não, isso foi o que mais me incomodou. Mais me incomodou mesmo. Eles não serviram no episódio o episódio do Bertrick é um grande exemplo disso. O Brock e a Misty não serviram nem pra resgatar o Ash. Nem pra ficar olhando pro buraco lá, eu acho que isso que você falou também é uma coisa que eu tinha percebido, umas escolhas meio estranhas na construção da história do episódio. Nossa, eu achei muito estranho. Igual, por exemplo, no primeiro episódio, quando a equipe Rocket pega a Latias com o Pikachu lá, o Ash ele se joga, ele pede pro Pikachu dar um choque do trovão, não foi uma coisa assim? E tipo assim, eu fiquei olhando isso. Gente, quantas vezes o Ash não mandou os Pokémon dele pra quebrar as coisas da equipe Rocket? Não era só pedir pro Donphan dar um rollout e quebrar aquela cabine? Não era só mandar o Noivern furar o balão? Esse tipo de coisa eu achei muito estranha também, sabe? Tipo, as decisões dos episódios muito sem sentido. Talvez um pouco dessa percepção que você falou, tipo, parece que foi construído de uma forma estranha. Aquele ponto que eu falei da falta de conflito, falta de problema no episódio, sabe? O sabe? Charizard entrar em conflito com o Squirtle em segundos e é como se odiassem um ao outro. Não sei se isso cola tanto assim, sabe? Então, se baseando na nostalgia para criar um conflito que se resolve em poucas cenas. Então, assim, não usou nem se propôs a usar a nostalgia e não fez nem isso, certo? E tipo, a hora que mostrou lá os Pokémon em cima do prédio que tava pegando fogo. E teve que ir o Charizard, o Squirtle, o Bulbasaur juntos pra tirar 3 Pokémon do prédio, que era só o Charizard chegar lá, estender a asa e pegar eles. Sabe? E aquele momento. Sim, exato. Aquele momento foi construído pra ser assim: olha, se não fosse a ajuda dos 3, aqueles Pokémon podiam ter morrido. E não cola. Pois então, é um problema que é construído, um problema construído tão fraco, um conflito tão furreca, um conflito tão porco que construir, que é resolvido assim. Assim, eu achei que o Venonat indo com uma Makuhita e com o Spoink pra dentro do negócio ali seria alguma coisa, que a equipe Rocket, sei lá, estaria pegando eles pra alguma coisa. Não! Eles
foram pra dentro do negócio e não explica o que eles foram fazer dentro do balcão, dentro do galpão Olha, lá. fora que Tipo, mostrar a não tem. equipe Rocket gerenciando o Esquadrão Squirtle, pra mim já não fez sentido aí. Porque o Meow tava agindo normalmente. Agora, falar que o Squirtle não conhecia, depois de tantos episódios. Tipo assim, Pois não é. cola esse tipo de coisa, entendeu? Não cola. Ai, nossa, parece familiar. Aí, sei lá, eu não sei se era pra ser mais infantil e a gente que tá pegando no pé. Ah, não. Mas assim, se for. Sabe? Se me vierem com a desculpa de que, ah, não, mas é só um desenho, ele tem que ser simples. Meu filho, você tá falando que a criança que assiste isso aqui é burra. Você tá falando que a criança que assiste isso aqui é uma idiota. Assim, é você subestimar a sua audiência, independente de quem ela for. É. Porque, assim, eu vejo meu irmão. Meu irmão tem 2 anos. Ele. Eu sinto que ele ia ficar incomodado se ele visse alguma coisa assim. Tipo, por exemplo, o Venonat entrando no galpão, que não tem sentido, não tem porquê. Sabe? São conflitos criados sem sentido, sabe? Uhum. Assim, é um conflitinho água com açúcar, mas uma água com açúcar sem estrutura. Sim. Eu consigo lembrar, por exemplo, o episódio do Hypno lá na primeira temporada, primeira ou segunda temporada, acho que foi em Jotô. Enfim, que o Hypno vai hipnotizando os É. Pokémon pra ir num certo ponto da equipe Rocket captura todos os É. Pokémon e daí evolui o Executor lá, Sim. enfim. Você percebe que tinha mais. O conflito foi bem construído, porque tinha 20 minutos aquele episódio também, tinha a mesma quantidade de Sim. tempo. E você percebe que é construído um problema principal, que é o Hypno capturando todos os Pokémon. Ele captura os Pokémon ou captura as As crianças? Enfim. crianças. Ele Mas enfim. hipnotiza. As crianças, né? O Hypno capturando as crianças, sabe? E daí tem um plot principal e tem um plot subplot, os outros paralelos, Uhum. assim. E tudo se constrói para um problema principal. Agora, não, sabe, por exemplo, do Esquadrão Squirtle, igual você falou, não tem, são coisas ali sem sentido. O Venonat entrando no galpão ali sem Olha, sentido, eu não, vi, não se conecta com o resto da é que eu vi história. só o Esquadrão Squirtle jogando jato d'água lá e não tava dando muita coisa. Eu falei, gente, não é possível que tá todo mundo olhando aqui, ninguém tem um Pokémon pra ajudar. Ninguém tem um. Exato. São micro Não, problemas ou separados. eles apagam o fogo, ou a cidade é destruída. Isso. Não temos reforço, não temos ninguém interessado em ajudar, não Não temos tem, o que fazer. não tem um departamento Não, de bombeiro não de tem verdade. departamento de bombeiro, não tem nada. E olha, eu vou somar uma outra coisa, como se já não bastasse a quantidade de críticas que a gente fez em uma hora. Eu vou somar uma outra coisa que eu acho que me incomodou talvez tão mais do que tudo isso que a gente falou. Que é a qualidade da animação. Pra mim, não sei se você percebeu, mas pra mim tem tantos traços tortos, tem tantas cenas mal animadas, estranhas, os rostos dos personagens a todo momento se desfigurando e sendo. Até mesmo, por exemplo, nesse último episódio, se você presta atenção a hora que eles vão apagar o fogo, os personagens que estão atrás têm uma expressão totalmente rabiscada no rosto, sabe? Pra falar assim: olha, a gente tem que pôr qualquer coisa aqui. Eu fiquei muito incomodado. Se você não prestou atenção, presta atenção nos próximos, porque Eu não prestei atenção nisso, mas agora eu tô olhando pra imagem do Esquadrão Squirtle usando jato de água e tem um Squirtle que tá saindo o jato de água do queixo dele. Então. sério. Ai, pois é. Então, se você prestar atenção, o Charizard tinha vários traços tortos nesse episódio. O Ash, Misty o Brock tem vários traços tortos, não fazem sentido. O Ash tem vários momentos que ele tem um traço diferenciado. Se você vê esse da Raterine aqui, que a gente tem, veja o short da Misty, ele se alonga no corpo dela, do lado aqui do Cylon, que eu não sei até onde vai esses shorts, perto do corpo dela. Tá cheio de traço torto. É isso que a gente já sabia que tava tendo algum problema na animação de Pokémon.
Isso mesmo antes de acabar a jornada. Pra mim, por exemplo, se você pegar a primeira imagem que a gente tem aqui do Ash Kalatias subindo, eu acho que o Ash tá muito mal desenhado nesse frame. Eu acho muito estranho, assim, muito estranho. A gente sabe que tinha um problema de animação acontecendo no final de jornadas. A gente teve várias semanas sem episódio, foi estendido ao máximo ali e foi apontada essa questão da animação. Por exemplo, a batalha do Ash versus a Cynthia, eu acho que sofre disso. E aí eles entregaram Ash versus Leon no topo do topo da animação. E eu acho que eles estão guardando esforços para próxima temporada. Acho que quem tá animando esses episódios não deve ser uma equipe principal assim, porque é sempre coisa da minha cabeça, mas por eu acompanhar sempre de perto e a gente assiste os episódios aí em Full HD, essas coisas meio que gritam assim, sabe, pra mim. Eu acho que tá muito estranho, muito estranho. É, eu não reparei, assim, eu sou bem ruim de reparar esse tipo de coisa. Eu acho tudo muito bonitinho, mas assim, agora você falando, eu reparo muito mais. Nesse momento que você fala, eu consigo ver onde eu. Porque quando eu tô assistindo, meu cérebro simplesmente apaga, eu acho tudo muito bonito. Full HD, eu acho, oh, que lindo. Ah, eu não sei, Mas porque eu agora, acho vendo que em retrospecto, eu presta consigo atenção nos ver. próximos. Esse mesmo episódio do Esquadrão Squirtle, se você pegar os frames onde aparece a população que tá ali junto, veja como eles são rabiscados na tela, sabe? É rabiscado, entendeu? Tem até, eu acho que uma do Ash, da Misty e do Brock, eles são pegos de cima, assim. Eu acho que até no final do episódio mesmo, onde tem aquela visão mais de cima, as pessoas que estão em volta são, assim, umas formas geométricas só. Entendeu? É umas coisas muito loucas. Que eu acho que isso também mostra, pra mim, mostra assim, olha, a gente não tá investindo nessa temporada como deveria investir. Me passa essa impressão, sabe? Mais uma vez, assim como a gente falou que não tem compromisso com o personagem, que não tem compromisso com a história, que não tem compromisso com nada, a animação também me mostra isso, sabe? Também me mostra esse desinteresse. A gente tem que entregar aqui alguma coisa, qualquer coisa, e que a nostalgia vai ser suficiente. Então isso tem me deixado bastante desanimado também. Mas depois de tantas críticas, qual um ponto positivo você. Pra Me mim, diga um o único único ponto ponto positivo. positivo é rever os antigos Pokémon do Ash. Eu ia falar, Danilo, você roubou meu ponto Mas eu já positivo, tinha caramba. falado que tinha pontos positivos, você tinha falado isso. Não, não, sim, mas eu queria que a gente escolhesse um único pra apontar. De Porque, todos que a gente viu assim, até agora, talvez o Pokémon que eu mais gostei de ver aparecendo foi o Incineroar. Porque ele não teve nenhum espaço em Alola, né? Tipo, ele evoluiu e acabou a temporada. Ele evoluiu, perdeu a batalha. A gente só viu ele na despedida e nas vezes que o Ash foi pra Alola em jornadas, uma breve interação. Então eu gostei de ver ele aqui, de aparecer assim e interagir. Talvez eu possa falar também que eu gostei da interação do Oshawott com o Bert, que normalmente eu achava o Oshawott bem irritante em Unova, porque era sempre muito infantil, assim, querendo brincar, bobo, bobo. exatamente. E aqui eu gostei da atitude dele com o Bert, realmente querendo ajudar. E talvez se eu falasse o que menos me animou aqui foi o Snorlax, né? Porque claramente o episódio mostrou que não tava afim de fazer muita coisa com ele. Se eu não me engano, as duas cenas que ele aparece usando o movimento, a cena é reaproveitada, a animação é reaproveitada, é a mesma cena. E ele não fica fora da Pokébola, né? Ele já volta pra Pokébola e nem participa Sim. assim da história do episódio. Então acho que seria isso. E Eu escolho outro. Eu escolho outro ponto pra. Não, pode não, falar, deixa você eu terminar só ia seu. falar também que o Cylon fica bem solto nessa história, né? Também, tipo, eu não sei Coitado. se isso foi por ele não ter aparecido em jornadas, né? Não ter encontrado com o Ash, colocou ele aqui pra falar assim, não terminou essa história sem ele aparecer?
Ai, mas é chato até nos poucos momentos que ele aparece. Meu Deus do céu. A hora do detetive. Insuportável. Meu Deus do céu, que cara chato. Olha, ele tem até que bastante cenas no Sim. episódio. E todas as cenas ele é um chato. Mas, meu Deus, apareceu, voltou pra infernar a nossa vida. Pô, Eu não tinha tanto problema com ele antes, mas eu acho que aqui ele foi muito eu achei inconveniente, muito sabia? inconveniente. Logo que ele encontra a Misty, ele fala do ginásio de Cerulean. Ele fala assim: Ah, disseram pra mim que tem 3 garotas muito bonitas e uma feia. Pelo menos na legenda. Pelo Exato, menos na não tinha, legenda né? tava assim. E eu fiquei assim: Que? Ele tá falando isso na frente da Misty? Não tinha nenhuma Ele intimidade, tá acabou falando de assim: Ah, tinha uma conhecer. feia. É você? Nossa, eu achei tão indelicado. E você vê, né, que é tão. Incomoda tanto o momento dele que ele nem conseguiu terminar a avaliação com o Psyduck. Sim, um chato, insuportável. É verdade, assim, no anime que ele, na temporada que ele tava, eu não, acho que não me incomodava muito, porque isso era Aham. diluído. Era diluído no episódio, assim. Enfim. Mas aqui, eu acho que ele tem tanto tempo de tela que poderia estar sendo muito melhor utilizado. Eu acho que é a questão da escassez. A gente tem muito poucos episódios, os episódios não vão para Hum. lugar nenhum. E ainda gastam tempo de tela com um insuportável. Daí me incomodou ainda mais. Acho que esse é o meu Acho que o problema melhor com ele. ponto dele é quando A gente. ele se despede dos 3 falando Best Wishes. Acho a referência mais interessante. Exato! Sim, a gente já tá correndo, meu filho, e você. Ah, enfim, eu fiquei incomodado com ele aqui, nesse Ah, momento. Mas mas. enfim. Mas assim, se fosse pra eu apontar um ponto positivo desse anime, do todo, assim, dos 5 episódios até agora, seria as interações. As interações dos Pokémon entre si, as interações do Ash com os Ah, Pokémon, porque se tem uma coisa que não foi. Uma essência que não foi perdida foi a essência do ah, Ash. Do Ash se preocupar com os Pokémon. Talvez seja esse o ponto principal do é. anime, desses 11 episódios. Talvez seja. Só que talvez seja esse o ponto principal, mas tá recebendo muito pouca atenção. De mostrar que o Ash é uma boa pessoa, que o Ash é um bom treinador. Porque todo episódio ele tem. Ele se aproxima de um Pokémon. Uhum. No primeiro episódio ele se aproxima da Latias, no segundo episódio ele se aproxima do. Se Clowncher. aproxima um pouco do Clauncher Ele e do até treina Corpher com ele e no do final, Corphish né? dele. Tipo, faz aquela brincadeirinha lá. Exato. Daí no próximo episódio ele se aproxima mais da Haterene. A Não, da Haterene ratinha. não. Ah, Eu sempre. Eu sempre confundo. é da ratina. Enfim, ele se. Ele sempre. Daí no próximo episódio ele se aproxima do Bertrick, treina com o Bertrick. E daí o próximo episódio fica meio estranho, porque fica muito abstrato, porque mostra a amizade dele com o Squirtle. E eu acho que isso é uma coisa interessante que o anime traz, que ele não considera o Squirtle uma propriedade dele. Aham. Eu acho que é uma coisa que o anime se propôs a trazer essa visão de o Ash não considera o Squirtle uma propriedade dele, não considera ele, esse era meu Pokémon. Ele considera como se fosse um amigo que a vida dele Uhum. continuou, enfim, é aquele amigo que foi viver a vida dele, tô vivendo a Uhum. minha, sabe? Eu acho que o anime quis trazer essa mensagem, especificamente essa mensagem. Então, eu acho que se fosse para eu trazer um ponto positivo desses 11 episódios, seria Uhum. esse do Ash, do Ash se manter Ash e os episódios trazerem isso. Se o objetivo desses 11 episódios é falar assim, ó, esse é o Ash, nosso querido Ash, esse é o nosso campeão, hein, ó, galera. Eles estão fazendo isso muito, muito, muito mal feito. Teriam muitas outras formas de fazer É, isso. Porque, assim, tá muito, muito água com açúcar, sabe? Tá muito, muito basiquinho, sabe? Se a intenção é essa, mostrar que o Ash é uma boa pessoa, um bom treinador, amigo dos Pokémon. O anime quer demonstrar amizade. O anime quer tratar a amizade do Ash com os Pokémon. Eu acho que teria muitas outras formas uhum. de fazer isso. Eu acho que talvez duas. Mas, de qualquer forma, tá bom. Eu acho que, de qualquer forma, tá básico, Não, mas tá esse bom. negócio de ser sutil, acho que uma coisa também é o reconhecimento dele como campeão, como ter vencido o Leon, né?
Tipo, a Misty reconhece isso quando vê ele, o Sylan também parabeniza ele quando vê, e no último episódio a gente tem a multidão lá indo atrás do Ash quando reconhece que ele é o campeão. Eu achei que isso também foi uma forma sutil de não ter que ficar todo momento escancarando que o Ash é o vencedor do Campeonato da Coroação. E você sabe que talvez outro ponto que mereça destaque é a gente reconhecer a derrota do Ash pra Misty na captura do Clauncher. Tipo assim, de não querer passar aquela visão de que o Ash é invencível, né, por ter vencido o Leon e tipo, daqui pra frente ele nunca mais vai Sim, perder é um nenhuma ponto positivo batalha. também. Tipo, ele perde, né, ele escolhe o Corfish contra o Politoad e perde, né? Tipo, olha, é o Ash, é um treinador como qualquer outro. Tem momentos que ganha e momentos que perde. O Pikachu confiante, né? Sim, esse é Achando que outro ia ser ponto positivo. escolhido. E depois ele escolhe o Corfish. E, tipo, tão a cara do Ash fazer isso. Não escolher Pokémon óbvios para as batalhas. É. Bom, acho que é isso então. Exato. Exato. Vamos dar uma nota para esses 5 Nossa. primeiros episódios, porque a ideia a gente compara com. A gente chega aqui no final, no próximo episódio do podcast, e a gente compara com o total. A gente dá uma nota para metade e depois dá uma nota pro Nossa. total. De De 1 1 a a 5 5 estrelas, quantas pra estrelas cada você um. dá? Ai, meu Deus. Não, Eu acho que tá. para Olha, eu 5 acho que primeiros tá no episódios. 3. No 2 pro 3. Eu colocaria 2. Eu É. colocaria 2. 2 estrelas de 5. Mas com grandes chances de chegar no 11º episódio e falar, ó, 4 de 5, 5 de 5. Eu acho Você que. sabe, você sabe Eu que eu acho já que falei. Eu dá já ainda pra falei isso mais arrumar. de uma vez, né? Eu falo que a gente reconhece se uma temporada é boa ou não com o fechamento dela. Porque a gente fala que Sim. Jornadas é incrível, mas se o Ash tivesse perdido, a gente ia falar que teria sido tudo em vão, teria sido uma porcaria. Não, assim, eu acho que diz muito assim o fechamento mesmo pra você reconhecer se aquela jornada valeu a pena ou não, né? Foi uma coisa jogada sem sentido. Eu acho que tá aí 2 pro 3, eu acho que fica uns 2,5. Aí bem mais ou menos. A minha é 2 de 5. A minha é 2 de 5, mas se eles. Porque eu não vejo mais muita nostalgia pra eles se apoiarem. Então acho que eles vão ter que enrolar isso daí, meu filho. A Vão ter que, gente ficou sei esperando lá. talvez um episódio do Primeape, um episódio do Pidgeot, principalmente esses dois, né? E eu não sei se vai rolar não. Podia ter sido talvez no lugar de um Pois é. Bennett. Ou sei lá. Sei lá, vamos descobrir, vamos ver o que acontece ainda. E eu queria muito. Eu tava esperando muito que o Ash fosse capturar algum Pokémon. Pelo jeito, E será que a nada. gente não vai ver os de jornadas aqui? O Dracovish, o Cario. É isso que Então, essa rotação tá bem estranha, né? complicada também, né? A rotação é muito boa de acontecer, mas tem Por muito pouco exemplo, no tempo, né? episódio do Brock e do Sylan não teve nenhum Pokémon antigo, né? Exato, e no episódio do Squirtle também, o Ash só tinha É, dois Pokémon, assim, além do Pikachu, só tinha dois Uhum. Pokémon com ele. Eu acho que não vai ser todos que vão aparecer, não. Então, Bom, ó, pra gente ir encerrando, agradecer aqui, ó, quem tá acompanhando, quer saber mais sobre a história dos episódios, que a gente foi mais fazendo as críticas aqui. A gente não contou a historinha de cada episódio pra não ficar maçante também. Mas se você entrar. e também não tem muito o Sim, que então. contar, Mas né? se você quiser, a gente tem uma matéria lá no nosso site, Pokémon Blast News, que o nosso redator, o professor Bruno, tá colocando toda semana um resuminho de cada um dos episódios. Então você vai entrar lá, vai encontrar Ser um Mestre Pokémon, a despedida de Ash. Toda semana a gente tá atualizando, tem algumas imagens bem legais, então a gente usou bastante essa matéria hoje para ir comentando aqui, para ir vendo os frames, além de ter assistido os episódios. Então deixa aqui nosso agradecimento para o professor Bruno, que escreveu a matéria, e para quem quiser acompanhar é só entrar no site. A gente aqui não pode falar onde você pode baixar esses episódios, encontrar. Você vai precisar dar uma pesquisada aí, né, Vinícius?
A gente não pode falar, mas dá aquela Exato. pesquisada, conversa com seu amigo que ele vai poder te falar. A gente não está Google.com. autorizado aqui. E uma outra coisa, Vinícius, que a gente devia ter falado no começo e a gente esqueceu, é dos prêmios dos melhores de 2022 da Copag. Então, assim, já começou a Ah, sim. votação. A Copag já fez essa premiação 2022 dos melhores de 2021. A gente concorreu, a gente ganhou de melhor site, melhor Facebook, melhor página no Facebook. E esse ano a gente está concorrendo novamente, Pokémon Blast News. A gente ainda não tem uma categoria de podcast para concorrer. Olha só que pena. Olha lá, Copag, alô, Categoria Copag. podcast, Vamos né? adicionar o Mas categoria a gente está podcast. concorrendo em 5 categorias neste ano. Então a gente está concorrendo a melhor site, né? A melhor Twitter de Pokémon, a melhor página de Facebook de Pokémon e ao melhor Instagram de Pokémon. Além de tudo isso, também na categoria de melhor criador de conteúdo de Pokémon de 2022. Então, assim, são várias categorias que a gente tá com. É um monte de categoria essa premiação, tá? Então, tem tipo TikTok, tem jogador de TCG, jogador de VGC, jogador de Pokémon Go, enfim, tem um monte de coisa. Mas você pode entrar nas redes sociais da Copag Pokémon, no Instagram, no Twitter, no Facebook, vai ter o link lá para você acessar. A gente também vai postar no site. Vote nas categorias, apoie o nosso trabalho. Vocês que acompanham a gente sabem que a gente faz tudo com muito amor, muito carinho. E é isso, né? Já quando sair esse episódio já vai estar disponível. E outros recadinhos também. Siga a gente nas redes sociais, né? Já que a gente está falando que a gente está concorrendo ao melhor, né? As melhores páginas de Pokémon, então segue a gente lá, que a gente não está concorrendo à toa, né, Vinícius? A gente se dedica ali a levar conteúdo todos os dias, todas as novidades. Você pode acompanhar tudo que acontece de Pokémon nas nossas redes sociais. Então é só digitar aí @PokéblastNews que você vai nos encontrar. E também, se você ainda não segue o nosso podcast, clica aí no botão de seguir do seu agregador, para toda vez que sair um novo episódio você receber a notificação. E se você ainda não avaliou a gente, avalia, isso ajuda muito a gente. Você pode dar lá 5 estrelinhas para a gente ficar bem feliz. E isso ajuda os agregadores a recomendar o nosso podcast para outras pessoas. Vamos ficando por aqui então. Vamos Ainda não ficando por sabemos o que aqui. teremos na próxima semana, mas vocês vão descobrir em breve. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui, conversar sobre o anime que a gente gosta tanto. Em breve a gente vai estar falando sobre a nova fase do anime, né, Vinícius? Vamos ver aí o que nos aguarda. É isso, então, pessoal. Até mais. Tchau.